o quanto é grande o alívio por chegar ao segundo trimestre gestacional. Se você já passou por isso, deve saber do que eu tô falando, não é? Mesmo passando por um primeiro trimestre tranquilo, a chegada do segundo trimestre traz pra gente um pouco mais de calma, de alívio. É um momento que as pessoas passam a nos ver realmente como grávidas, saudáveis, sem aquele risco iminente de aborto espontâneo. Momento de começar a sentir o bebê mexer, né? A Marina deu seus primeiros sinais com 16 semanas. Eu até assustei. Chamei minha mãe e falei, vem aqui sentir junto comigo. E realmente ela começou a mexer a partir dali. E a cada semana, a cada ganho, a cada ultrassom que a gente consegue ver que tá tudo bem, que tá tudo certo, né? O ultrassom morfológico, os exames que a gente vai fazendo, os acompanhamentos com o nosso médico, só vão trazendo mais calma, mais leveza, mais tranquilidade. E foi neste período, iniciando o quarto mês, que eu passei a ganhar um pouco mais de peso, né, a retomar aqueles quilos que eu tinha perdido no primeiro trimestre. Foi o período onde a minha alimentação voltou a ser normal, como era antes, né, sem as restrições, um certo enjoozinho que eu sentia com algumas coisas foi embora. Então, voltei a conseguir comer carne vermelha, a comer doce, né, não com a mesma intensidade que era antes de engravidar, mas já conseguia comer sem tanto pavorzinho assim, sem se sentir tão desconfortável com aquela quantidade de açúcar. O segundo trimestre para mim também foi muito tranquilo em relação ao trabalho, né? Trabalhei o segundo trimestre inteiro normalmente, sem grandes desconfortos. Claro que depois do almoço a gente começa a sentir um pouco mais de fadiga, um pouco mais de cansaço. E aí a minha dica, a minha orientação é para que você descanse, né? Se tem a possibilidade na hora do almoço de descansar, de repousar um pouco, ou se não for possível, ao fim do dia, quando chegar em casa, deite, eleve os membros, né? Eleve as pernas para evitar o inchaço. Eu não tive inchaço durante a gestação, mas mesmo sem ter o inchaço todos os dias, eu chegava em casa, fazia o repouso, fazia os exercícios para justamente manter o meu corpo em equilíbrio, tomando sempre bastante água, né, para se manter bem hidratada. E por falar em água, uma das coisas que a gente não falou ainda é sobre o aumento na nossa frequência urinária, que começou já lá desde o primeiro trimestre, que eu não tinha falado ainda com vocês. Sou fisioterapeuta pélvica, então diariamente atendo mulheres com incontinência urinária, com urgências miccionais e realmente na gestação eu já sabia do teórico, mas passei a sentir na pele o quanto a gente faz xixi grávida. É surreal e foi uma das coisas que, se eu posso reclamar da gestação e que me incomodou, foi essa frequência. A gente faz xixi, não passa muito tempo, você precisa fazer de novo, passa a acordar várias vezes durante a noite. Teve um dia que eu acordei 5 vezes, isso pra mim foi desesperador. Será que isso vai acontecer todas as noites? E foi só uma apenas que eu acordei 5 vezes, mas nas outras é numa média de 3 a 4 vezes. Então acaba atrapalhando um pouquinho o sono, né? Porque a gente realmente precisa ir e não dá para segurar. Eu tentava fazer as táticas que eu ensino para as pacientes quando tem urgências urinárias, mas grávida não tem como. E quando a criança ainda começa a mexer? Marina, bem sacudida, mexe bastante dentro dessa barriguinha e parece que às vezes ela tá apertando até com as mãozinhas dela a minha bexiga. Então tá aí um dos sintomas que eu comprovei que realmente tem muita diferença no período de gravidez. E eu te convido na próxima semana a acompanhar comigo a segunda parte do segundo trimestre, onde vamos falar sobre as alterações físicas, os desconfortos e quando a gente deve iniciar os exercícios, quais são
as opções que nós temos para este período.